Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Então, estamos aqui para fazermos mais uma breve transmissão e dessa vez nós iremos estudar, sobre a mulher que foi curada do fluxo do sangue. Então vamos aqui para Mateus, amém? Abram a Bíblia de vocês em Mateus. Mateus capítulo 9, do versículo 20 ao 22, que diz: E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo do sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu não somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Então veja, baseado nessa passagem, muitos críticos, céticos, ateus, eles usam um argumento de que, de acordo com a lei de Moisés, a mulher ficava ritualmente impura no seu período hemorrágico ou no seu período menstrual. Então ela ficava afastada da congregação de Israel, e tudo aquilo que a mulher tocasse se tornava impuro. Então, se a mulher tocou em Jesus, por que Jesus não ficou impuro? Então veja, Então, alguns céticos e ateus querem argumentar isso. Porém, nós precisamos analisar o texto, porque, como já tinha dito a vocês, que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Sabemos que realmente Jesus veio ainda no período antigo testamentário. Por quê? Porque a nova aliança começa realmente após o sacrifício de Cristo na cruz, certo? Então, como Jesus mesmo anunciou na ceia, este é o caso, essa nova aliança do meu sangue, certo? Justamente a nova aliança começa, com a morte de Jesus. A partir da crucificação de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, se inaugura o período da nova aliança. Então, mas vamos entender aqui o que a passagem tem a nos dizer. Então veja, Mateus 9, do 20 ao 22, vamos refletir. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste. O que vem a ser essa orla da sua veste? Lembrando que a mulher que não tocou em Jesus, ela tocou na orla da sua veste. Mas o que era a orla da sua veste? Então vamos aqui lá para Números. Números capítulo 15. Números capítulo 15, do versículo 38 ao 41, que diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas, ou seja, nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas por um cordão azul, e nas franjas vos estará para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da terra de Mitzraim, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja, meus amados e minhas amadas, então vamos entender aqui. Então veja, essas franjas eram justamente o que os judeus chamam de tzitzit, o tzitzit é a palavra e o valor numérico de tzitzit no hebraico, quer dizer justamente os 600, ou seja, 600 adicionados com os 8 fios, certo? Com mais 5 nós nas franjas, ou seja, equivalia aos 613 mitzvot, ou seja, mandamentos da Torá, da lei do Eterno, certo? Então, como vemos aqui, então na verdade a mulher teria tocado justamente nos tzitzit, nessas franjas, e não propriamente em Jesus, como nós podemos ver, certo? E justamente essas franjas equivaliam aos mandamentos da lei do Eterno, como vemos aqui. E a mulher, ao tocar, a mulher ficou curada, ficou sã. Então, ou seja, a mulher tocou ali, ou seja, na autoridade de Jesus, certo? Então, por isso que a mulher, ao tocar nas franjas, ela foi imediatamente
curada, como nós podemos ver aqui. Então, temos que entender realmente o texto e o contexto para não defendermos aqui uma heresia, ou então dizer aquilo que a Bíblia não está dizendo, certo? Então, muitos céticos e ateus usam essa passagem para deturpar a Bíblia, mas é porque eles pegam fora do contexto, certo? E não entendem. Então, a mulher que estava ritualmente impura, certo? Ela, na verdade, ela tocou não em Jesus, mas tocou nos tzitzit, justamente nessas franjas, e assim a mulher foi curada. Amém? Então, lembrando mais uma vez aqui que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Portanto, o verdadeiro intérprete da Escritura deve dizer o que a Escritura realmente diz e não supor que ela diga o que ela não diz, certo? Então, em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus, que nos liberta do pecado, do engano e da alienação. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.